Bom dia, Vivi, bom dia, Ana, bom dia, bom dia, Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia, Carla, bom dia, Márcia, Bi, bom dia, Bi, seja bem-vinda, meu anjo, bom dia, Você está escutando? bom dia. Tá no máximo meu aqui. Ah, que bom, Bi, que bom. O barulho tá lá, né? Tamo junto, Bi. Barulho aqui, eu acho. Por isso você não tá escutando. Bom Vai. dia, Camila, bom dia, Camila. Bom dia. Vamos lá? Vamos, tô escrevendo aqui. Vamos lá, então. Hoje nós vamos iniciar uma sessão nova. Ontem nós terminamos a, a sessão. Deixa eu lembrar que já está dando tilt aqui. Já é passado. O Pequeno Jardim. Ontem foi o Pequeno Jardim. E hoje a Lucinéia, a Lu tinha pedido para a gente fazer a leitura de uma sessão muito linda, que está no capítulo 21, que é o capítulo Razão e Percepção. A sessão 3, que é Fé, Crença e Visão. Então vamos lá, vamos fazer a leitura dessa sessão. Aí já. Vou fixar aqui no comentário. Então vamos lá, capítulo 21, sessão 3, página 480. Então vamos iniciar então o nosso Despertando com Olhos do Amor. Vamos fazer aqui uma oração. Vamos nos unir. Vamos nos unir aqui numa unicamente, com um único propósito, e estabelecer uma única meta para o nosso dia. A nossa única meta é que nós tenhamos paz. E para isso, nós precisamos de ajuda sempre quando nós estivermos equivocados, transtornados e não estivermos sentindo paz. Que a gente se lembre durante todo o dia que a gente sempre pode fazer uma nova escolha. Sempre. E também lembrarmos do nosso novo professor, que é o Espírito Santo, o nosso novo guia. Nós agora tomamos a decisão por escolher o Espírito Santo como nosso novo guia. Ele sim é o professor da paz. Ele sim vai nos ensinar o que é o perdão. Como viver aqui nesse mundo com a fé, com a crença e com a visão. Dele, não do nosso ego, dele, do Espírito Santo. Pai, hoje reconheço que não vejo com os olhos do corpo, mas com a mente que escolhe o que deseja encontrar. Sei que a fé que deposito molda minha visão
Se coloco fé no ego, vejo separação, medo e culpa. Mas se entrego a minha fé ao Espírito Santo, vejo apenas reflexos do amor e a inocência se revela em cada irmão. Liberta-me das crenças que sustentam ilusões. Desfaz em mim a ideia da culpa, para que eu não mais projete sombras no mundo. Eu vou repetir aqui porque é muito importante isso aqui. Desfaz em mim a ideia da culpa, para que eu não mais projete sombras no mundo. Que minha fé esteja ancorada na tua verdade e que minha crença repouse em tua promessa de unidade. Assim, meus olhos serão purificados e a visão de Cristo me mostrará o que é eterno. Hoje, escolho a fé na luz, a crença na inocência e a visão que perdoa, pois só assim verei o mundo real. Amém. Uma ideia de culpa. Vamos lá. Vou receber então essa sessão, né? Como eu disse, essa sessão, uma sessão que vem né, para percepção do Luciano aqui. É um dos capítulos mais importantes do livro Um Curso em Milagre, né? Eu julgo, né? Óbvio que é o julgamento meu, mas é um capítulo que eu julgo que ele é muito importante porque ele ensina, né, um dos pilares, vamos se dizer, do Curso em Milagre. Então, um dos pilares mais importantes para a gente entender a metafísica do livro Um Curso em Milagres, que é o capítulo 21, Razão e Percepção. Né? Jesus explica um pouco para a gente aqui sobre projeção, né? Vai explicar para a gente sobre percepção, né? Então, nós estudamos esse capítulo já inteirinho, né, no nosso grupo de estudos, aos domingos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse pilar, né, ou esses pilares, mas nós vamos entrar mais especificamente na seção 3, fé, crença e visão, que foi a sugestão da Lu. Então, o que é importante aqui, antes da gente começar, é a gente poder se lembrar, né, de que a mente, a nossa mente, é a causa de tudo. Né? Então, tudo acontece na nossa mente. Né? Então, assim, tudo que a gente percebe fora da nossa mente, ou seja, no mundo onde nós acreditamos que nós estamos, né, se iniciou na nossa mente. Né? Teve início na nossa mente através de um desejo nosso ou de uma vontade nossa, né, inconsciente, óbvio. Né? No início, isso tudo é muito inconsciente, mas a mente é a causadora de tudo que a gente vê no mundo. Ou seja, né, a mente, ela é o nosso desejo, e o que nós estamos vendo fora no mundo é uma projeção da nossa mente, daquilo que nós desejamos. Né? Nós fomos ensinados, né, de que primeiro nós vemos e depois nós acreditamos. Isso foi o que foi ensinado para a gente. Essa é a visão do nosso ego. Né? O nosso ego, né, ele quer primeiro que a gente veja e depois acredite. Né? O que Jesus está propondo para a gente nesse capítulo é que a gente faça uma inversão, né, desse ensinamento do ego. Na verdade, tudo acontece na mente primeiro e depois a gente vai interpretar o que está acontecendo fora da nossa mente. O ego diz para a gente que o mundo é a causa e nós somos o seu efeito. Na verdade, é o oposto disso. A mente é a causa e o mundo é um efeito
daquilo que nós estamos projetando. Então, aquilo que está sendo projetado fora da nossa mente teve início na nossa mente, através de um desejo nosso, do que a gente quer ver a partir desse desejo. A gente projeta no mundo. Então, eu diria para vocês, e não estou falando para vocês, estou falando para mim, eu quero reforçar para mim, que esse é um ensinamento muito importante para a gente começar a entender a metafísica do livro Um Curso em Milagres. A mente é a causa do que nós vemos fora da nossa mente, é o efeito. Então, de novo, só para reforçar, o ego quer que a gente veja primeiro e depois acredite. O Espírito Santo está falando para nós o oposto. Primeiro nós desejamos, depois a gente projeta para fora da nossa mente. Então, tudo que nós estamos vendo fora da nossa mente no mundo teve início na nossa mente. Por isso que a mente é a causa de tudo. É isso. E a mente teve esse desejo, né? O filho, né? Na verdade, pensou separado do pai, né? Teve o pensamento de separação. E no Uhum. mesmo instante, ele foi corrigido. Uhum. Agora, a atual circunstâncias na qual nos encontramos, nós estamos assistindo esse pensamento equivocado, né? Porque ele já foi projetado, mas já acabou. Uhum. Só que a Exato. gente não se lembra. Então, nós estamos revivendo esse único instante a cada instante. Projetado, ele já foi, né? Uhum. Ele já aconteceu. Exato. Agora, qual é o trabalho do Espírito Santo? É mudar a minha percepção sobre aquilo que já aconteceu, Uhum. né? Isso. Então, para nós não é assim que a gente vê, né? A gente acredita, né, que é um novo dia, um novo lá 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 e tal. E não, né? É isso todo o trabalho de um curso em milagres, né? É, Uhum. então, mas é a gente resgatar através do nosso poder de decisão, né, que tem sim um outro jeito, né, Uhum. de experimentar esse instante, né? E aí decorre todo o processo aí com o Espírito Santo, com Jesus, né? Então é importante a gente Uhum. batizar isso, né? É. Porque senão a gente entra no. Eu já experimentei muito isso. No início dos estudos, eu. Nossa, tá, se eu estou projetando, então eu preciso parar, né, de projetar todo esse conteúdo, né, esse conteúdo, né, equivocado. Então eu tenho que parar, né, Uhum. e nossa, e era uma luta, sabe? Parecia que era uma corrida do ouro. Não, então eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Né? Nossa, eu tenho que mudar minha mente, eu preciso mudar. Não, eu preciso mudar o que foi projetado. Não, né? Uhum. E eu me lembro que quando eu ficava, às vezes, doente, eu entrava na culpa, sabe? Nossa, eu tô projetando isso, tô isso. E não, não, não. Uhum. Tem outro jeito de olhar para isso, Uhum. sabe? Senão, nossa, eu experimentava muito desconforto no início, sabe? Parece que eu ficava mais culpada ainda. É, assim, por quê? Porque tinha uma confusão ali, né? Se eu fizesse meu trabalho direitinho, não ia acontecer mais nada, Uhum. né? A minha vida ia mudar,
as coisas tralalá, né? Iam ficar todas cor-de-rosa. Sim. Na verdade, era a conversinha que eu estava acreditando. Então, aquilo me causava uma ansiedade gigante, assim, né? Uhum. E aí, não, né? Aí, com o tempo, né? Com os passinhos que o Espírito Santo vai dando com a gente, ele vai ajustando, né? Sim. A nossa compreensão, assim. E, e é isso, né? E aí vai mudando tudo na mente, né? Ele Sim. vai desfazendo todas as ideias, enfim. Uhum. E aí é uma jornada. É, Então, perfeito. é realmente por isso que é sobre assistir, né? Sobre assistir o mundo, sobre se assistir, né? No sentido sem julgar, né? Sim. É, é isso. Eu sou o sonhador desse sonho. Então eu escolho a maneira como eu quero experimentá-lo, porque é um sonho que já foi sonhado, né? Mas Exato. eu tô tendo a oportunidade aqui, né, de experimentar como aquele que, que sonha, né? E não o sonho misturado, identificado, né? Hum. Então tem todo um processo aí muito legal e que o Espírito Santo, se a gente permite, ele carrega segura na nossa mão e fala, vamos embora. É isso, né? Então é muito bom. Perfeito, perfeito. E é isso, nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? E aí a gente vai trazer algumas comparações sobre o perdão do mundo, o perdão do Espírito Santo. Mas é muito importante isso que a Paty trouxe, porque ela está falando sobre o perdão, né? O perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro, né, é a gente aceitar, né, essa visão do Espírito Santo. E a visão do Espírito Santo nada mais é do que a correção dessa projeção que já aconteceu. Isso. Por isso que o Espírito Santo, né, esse é o nosso ajudante, é o nosso novo guia, porque ele vai nos ajudar a interpretar isso que já foi projetado pela nossa mente. É. E o ego vai falar para a gente que a gente consegue mudar as coisas do mundo. Não, você não consegue, você tem poder para mudar as coisas do mundo, né? E aí, né, vem o livro O Curso de Milagres e fala assim, não, a única coisa que você consegue fazer é através da ajuda do Espírito Santo ou de Jesus É. reinterpretar, né, esse sonho que já foi projetado. Você até acha que você consegue mudar alguma coisa. E às vezes pode ser que você mude mesmo. Só que não é esse o intuito, porque a causa raiz da projeção continua lá. Que não é sobre, né? A gente pode tentar e acreditar que muda e tá tudo bem, né? Mas a Uhum. causa tá lá ainda. A torneira tá aberta, né? Eu adoro essa analogia que a causa do aparente problema, né, é como se fosse uma torneira aberta. E a gente querendo mudar as coisas aqui no mundo é como se essa torneira aberta, né, derramando a água, a gente vai lá, passa o pano, enxuga, molha de novo. Passa o pano, enxuga e molha de novo. Só que não fecha a torneira. Enquanto eu não for lá e fechar a torneira, vou usar milhares e milhares de panos, né, Uhum. para secar essa água, né? Então eu vou lá, seco a água, dali a pouco a água de novo. Vou lá, pego outro pano, seco, né? Uhum. Então, enquanto eu não for na raiz, né, É. nessa metafísica mesmo assim, né? E olhar para o que é verdadeiro, né? Uhum. Olhar mesmo e se entregar para isso. Então, E é muito importante isso, né? Porque assim, vamos deixar aqui só uma reflexão, né? E vamos tentar observar durante todo o nosso dia, né? Todos os eventos que acontecerem durante o nosso dia, vamos
vamos tentar perceber se todos aqueles eventos nós tivemos controle sobre ele, se eles aconteceram sob, né, o nosso desejo aqui do mundo, ou se a gente conseguiu mudar alguma coisa, né, sobre os eventos do nosso dia. Vamos só pensar um pouquinho nisso. Ninguém precisa responder, nós não vamos responder, porque a gente também não sabe a resposta, né? Mas A os resposta eventos ela é muito individual, né? mas os eventos vão acontecer durante todo o nosso dia e vamos tentar perceber, né, dando um passinho para trás, se a gente teve algum controle sobre tudo que aconteceu no nosso dia. E aí amanhã a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Feito o convite. É só uma reflexão. Então vamos lá. Capítulo 21, Razão e Percepção, seção 3, Fé, Crença e Visão. Parágrafo 1. Todos os relacionamentos especiais têm o pecado como a sua meta, pois são barganhas com a realidade, as quais a aparente união é ajustada. Não te esqueças disto. 2 pontos. Barganhar é fixar um limite, e qualquer irmão com quem tenhas um relacionamento limitado, tu odeias. Podes tentar manter a barganha em nome da equidade, algumas vezes exigindo que sejas tu aquele que paga, talvez mais frequentemente exigindo que o outro pague. Assim, em equidade, tentas aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o seu propósito de forma a torná-lo útil para ele e incapaz de causar danos a ti. Então, entregar o nosso relacionamento para o Espírito Santo, ele vai começar a mostrar para a gente e transformar esse relacionamento especial num relacionamento santo. Aqui no mundo, e é muito importante isso, eu vou dar um exemplo do mundo, porque, né, a gente acredita que nós estamos aqui no mundo, então vamos falar um pouquinho sobre exemplos aqui do mundo. É muito comum, dentro do nosso relacionamento especial, principalmente um relacionamento mais íntimo, a gente achar que a gente está cedendo mais, né, do que o outro, vamos se dizer, no relacionamento. Ah, não, mas sempre eu que perdoo, mas sempre eu que tenho que ceder, né? Então, isso é o relacionamento de barganha, isso é o que Jesus está falando aqui sobre o relacionamento de barganha, né? E aí a gente fica contando, eu perdoei muito mais do que a Patrícia hoje, então eu estou com crédito, né? Então a gente faz muito isso, né? De forma consciente até. Não, mas, né? Então assim, Jesus está E isso pode ser em qualquer relacionamento em que seja qualquer próximo, relacionamento. tá? Não é só marido e mulher, não. Não, eu estou Qualquer falando, relacionamento que seja bem próximo, né? De eu estou convívio. dando, tô dando um exemplo de relacionamento mais íntimo, né? Quando eu Isso. quis dizer mais íntimo, não necessariamente precisa ser só de marido e mulher, pode ser com filho, pode ser, enfim, irmão, né? Com tudo isso. Pai, Porque é mãe, mais fácil, é mais fácil da gente compreender, né? Porque identificar, né? identificar porque, né, a gente está vivendo isso durante todo o dia, né? Então eu trago aqui, né, mais uma reflexão, né? Tem uma passagem no Novo Testamento que Simão Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele tem que perdoar, né? E Jesus fala para ele, né, 70 vezes 7. Óbvio que Jesus não está falando aqui sobre números, né? Não está falando sobre quantidade, sobre valores, né? Sobre números. Jesus está falando para Simão Pedro que o perdão, ele é eterno. A gente tem que fazer sempre, praticar sempre o perdão. Aí eu volto, né, de novo aqui para o perdão, né, de um curso de milagres. Né? O perdão do curso de milagres diz para gente que nós estamos sempre perdoando a nós mesmos, né? Por quê? Porque o nosso irmão, em última instância, ele não fez nada para a gente. Então, aí a gente volta, dá um passinho para trás de novo e volta para a projeção, né?
Então, tudo aquilo que nós estamos vendo fora da nossa mente é uma projeção nossa de um desejo que nós tivemos anteriormente, né? E aquilo está sendo projetado no mundo. Então, se aquilo está projetado no mundo e aquilo é uma projeção minha, então tudo que eu estou vendo no mundo, né, foi um desejo meu. Então, aquilo que eu acho que o meu irmão fez para mim, nada mais é do que um julgamento meu. E eu acredito muito nisso. Né? Então, vamos lá. Duas situações eu trouxe aqui. Eu trouxe a situação do perdão, né? O perdão aqui do mundo, né? O perdão aqui do mundo é o perdão que a gente fica contando quantas vezes a gente perdoou para a gente cobrar do outro irmão, né? Que, ó, tá vendo? Eu estou perdoando mais que você, então eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você, eu sou mais especial. Ou ao contrário, né? Eu estou sendo vítima de você, né? Então, né? Você é o culpado porque você está me fazendo, né? De vítima. Então, isso tudo, a gente vai se contando essa historinha e vai se convencendo de que essa história é a história correta, vamos dizer assim, é a história justa, é a história de que nós temos, né, que mudar as coisas aqui no mundo. Então, de novo, o perdão verdadeiro é muito diferente do perdão aqui do mundo. O perdão aqui do mundo, a gente quer ser especial, ou a gente quer ser inferior, nos tornando vítima do mundo, né? Para quê? Para, em última instância, muito inconscientemente, falar para Deus: Deus, ó, tá vendo? Não foi eu que me separei de você, foi o meu irmão, então a culpa é dele, não é minha. Então, assim, trazendo de uma forma bastante ampla, né? Lá no nosso íntimo, bem no nosso inconsciente, é isso que a gente quer dizer quando a gente, né, está procurando culpados fora da nossa mente, né? Procurando culpar o nosso irmão, é a gente dizer para Deus que não fomos nós que tivemos essa diminuta insana ideia de nos separar dele. Foi o nosso irmão. Então eu não sou culpado, o culpado é ele. Então a gente fica procurando culpados aqui no mundo, E aí né? a gente Para tá a gente culpando se, Deus, né? pra Porque gente, exatamente, para a gente se isentar dessa responsabilidade. Mas nós temos essa responsabilidade de olhar para dentro e assumir que nós tivemos essa diminuta insana ideia, uma ideia, gente, vamos lá de novo, uma ideia não é verdade, uma ideia não é verdade, uma ideia é uma ideia, não quer dizer que seja real, né? E essa ideia, como a Paty falou no começo, ela foi corrigida no mesmo instante, né? Então, de novo, ninguém pecou contra Deus, não existe pecado contra Deus, porque essa separação nunca aconteceu, né? Foi um equívoco, ou seja, foi uma ideia que foi corrigida no mesmo instante. Então, muito importante a gente se lembrar aqui, a palavra pecado tem um peso muito grande para a gente aqui no mundo. E Jesus está falando, não, não houve separação. Se não houve separação, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem culpa. Né? Foi uma ideia, um equívoco, e uma ideia, um equívoco ele pode ser corrigido a qualquer instante. é Então, não isso. tem o Só que mesmo isso peso. só é verdadeiro para mim, isso tudo que você tá falando só é verdadeiro para mim quando eu faço, eu pratico perdão com o meu irmão. Porque enquanto eu ver ele como culpado, é essa ideia aí que eu Uhum. mantenho na minha mente. Entende? É importante deixar claro isso. Porque às vezes a gente fala, é tão interessante isso, toda vez que eu escuto ou que eu falo isso, né, sobre Deus, sobre o que a gente acha de Deus e tal, a gente pode pensar assim, não, não é assim que eu penso sobre Deus. Não, imagina, Deus é amor para mim no meu coração. Ah, é? Uhum. E a gente, todas, e assim, gente, não tem, isso aí é só pra gente
ver é, a profundidade, a torneira, tá? É a torneira, Uhum. né? A profundidade, né? De quando eu realmente experimento que o meu irmão é ocupado pelo meu desconforto. Na Uhum. verdade, é isso que nós estamos mantendo na nossa mente, essa torneira aberta, que Deus, que nós Uhum. pecamos e que Deus agora está nos judiando, agora, porque esse mundo é assim, fez, pagou, fez, Uhum. pagou, Uhum. fez, pagou. Verdade. Crucifica-o, errou, crucifica-o, né? Uhum. Então, tudo isso é o sistema de pensamento do ego, né? Então, é importante a gente saber, né, como é que a mente funciona, porque é isso que ela está mantendo, só que o ego não te deixa, né? Esse próprio sistema de pensamento, ele tem uma proteção, vamos dizer, que é uma cortina de fumaça que não deixa você ver que é isso que você está mantendo, Uhum. sabe? Mantendo Deus separado. Por isso que eu estando separado do meu irmão e aqui falando não é sobre corpos separado, mas é toda vez que eu julgo ou que eu condeno fora, né? É isso que eu tô mantendo Uhum. dentro, né? Então, importante a gente compreender isso, porque o ego não camufla isso, né? Uhum. Porque o ego só entende o que está acontecendo aqui no mundo, né? É. E então é importante a gente, opa, não, eu não quero mais me separar de Deus. Então, É. se o meu irmão é o meu caminho para Deus, Uhum. então Jesus tá aqui, né? Uhum. Quer que são aí, você vai fazer todo o treino do perdão, porque o seu irmão só tá representando o conteúdo da sua mente e tal, e aí você vai fazer todo o caminho, né, do É. perdão. Então, é isso que quando eu realmente compreendi isso, para mim, desfez muita coisa, sabe? Nossa, eu não quero Uhum. manter essa ideia de Deus na minha mente. Chega, né? Porque eu vi que é isso que me mantém separado de Deus. É isso que mantém essa torneira aberta. Então, Jesus, está aqui, ó. Vamos lá, eu Uhum. topo esse tal de perdão aí, verdadeiro. Né? Uhum. Então aí você começa, você me fala que meu irmão, e aí nas suas conversas com ele, né, nas minhas conversas com ele, é sempre assim, quando a coisa tá feia, Jesus, tá, você me fala que o meu irmão tá trazendo o conteúdo da minha mente, tá? Olha, Jesus, pra mim não tá parecendo que é isso, mas eu tenho um sim pra confiar nisso. Porque eu já tentei de várias maneiras e ainda sinto algo aqui no meu coração, né? Então, eu preciso de ajuda. Então, me mostra que conteúdo é esse? Porque parece que eu não faço essas coisas que o meu irmão faz. E, e o que ele está fazendo eu acho muito errado. O que isso tem a ver comigo? Me mostra se é o conteúdo da minha mente que você fala aqui. Mostra para mim, na minha mente, que ele verdadeiramente está representando. Porque muitas e muitas vezes o nosso irmão não vai representar literalmente, mas o incômodo que a gente sente, esse vai estar latente, né? Então, e aí a gente vai dando esses passinhos, sabe? Com Jesus. E aí, seu irmão só serviu para mostrar, ele trouxe a luz na sua mente, para mostrar a bagunça que está no seu quarto interno, né? Então, aí o teu trabalho é com Jesus, com o Espírito Santo. Seu irmão foi útil, é útil até esse ponto, para te mostrar. Obrigada, meu irmão, agora sou eu com Jesus. Porque eu vi que tá aqui.
né? E vendo que está aqui agora é todo o meu processo de reconhecimento e entrega. No capítulo 7 ele fala isso. Eu acho que eu já até falei aqui, mas eu vou repetir porque é exata, é muito didático. Ó, página 139, eu vou ler duas, três sentenças só. Quando estiveres disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terá deixado de lado a raiva e todo o ataque, pois esses vêm de uma tentativa de projetar a responsabilidade pelos teus próprios erros. Mas, ó, agora esse é o segundo passo. Esse é o primeiro passo, que é a sessão anterior a essa que a gente está lendo, responsabilidade pelo que se vê, né? Então, eu aceitando isso como meu, como estando na minha mente, né? Mas tendo aceito esses erros como teus, não o mantenhas, não o mantenhas aí na sua mente. Entrega-os rapidamente ao Espírito Santo, de modo que possam ser completamente desfeitos, de tal modo que todos os seus efeitos desapareçam da tua mente e da filiação como um todo. Esse parágrafo aqui, gente, da página 139, é os passos do perdão, né? Então, é perfeito. Aí a decisão é nossa. Uhum. Eu quero, É. né, experimentar a paz de Deus, né? É isso. Se eu quero experimentar a paz de Deus, é igual a perdão. Vamos Uhum. lá, né? Às vezes, no início, pode ser que pareça meio mecânico, sabe? O ego pode ser que ele traga isso. Nossa, mas isso parece que não tá vindo assim. Só faz. Só faz. Sabe? Até que chega um momento que isso começa a ser, sabe, automático. Sabe? Essa viu, pareceu vir fora, traz para dentro, reconhece e entrega de uma maneira bem superficial, né? Uhum. Tá. Esse é o processo para fechar a torneira e parar de gastar pano enxugando, né? É realmente ir lá e ó. Uhum. Então é perfeito. É só reforçando então, é capítulo 7, página 140 que eu falei? Acho que é, né? É 139, se eu não me engano, mas é isso. Então é importante. Essa sessão é maravilhosa, gente. A gente pode até um dia ler ela aqui. Pode ser a próxima. É a crença. A crença inacreditável. É uma sessão assim, Uhum. perfeita. 139. Perfeito. Acho que é isso, né, amorzinho? É isso. Eu acho que a Lemos gente. um parágrafo, tá Um ótimo. parágrafo, olha que maravilha, que gostoso, né? Nós não temos meta de acabar nada hoje, nem amanhã, Nossa, nem depois, então a nossa só, única meta é a paz. Então, só se é, lembrar, né? Só se é, lembrar. Oi, Adriana, é a página que eu li anterior agora, é a página 139. Eu não vou lembrar a sessão, que sessão que é. Mas é crença inacreditável, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. é. Ó, então, Célia, é, capítulo 7. Ó, anota aí, mais fácil, vamos facilitar. Página 138, 139. É A a. sessão é a crença inacreditável. Essa é a sessão. Isso, A crença isso, inacreditável, capítulo 7. isso. Vamos facilitar Sessão com a 8. página, que fica mais fácil. Isso.
É isso, amores. Anotem aí, então. Vamos lá. Beleza. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Obrigado por vocês todos aqui estarem conosco, né? Nesse propósito, né? De a gente querer ver, né? Com os olhos do Espírito Santo, acreditar no que Ele está falando para nós, né? E termos a fé, né? De que realmente o caminho é através da ajuda dele e de Jesus. É Então, isso. estamos muito juntos. É isso. Amém. Tamo junto. Um beijo a todos, um lindo Beijo, dia. amores. Até amanhã. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Tchau.